Amém. Vamos abrir a palavra, então, em Mateus 17. Vamos ler de 1 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular ao alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração. Faça frutificar em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Aleluia. Amém. Nós cremos que estamos mais próximos do retorno de Jesus do que a sua primeira vinda. Estamos até falando sobre isso, né? Como que o mundo está mergulhando cada vez mais em trevas, em iniquidade. E na palavra diz que quando nós víssemos todas essas coisas acontecerem, Jesus relatou no sermão lá no monte, no seu sermão profético, então olhássemos para o alto, porque a nossa redenção está próxima, bem? Então, isso tudo que significa não é para nos destruir a nós, não. É para, vem e nos mostra que a nossa redenção está próxima, está mais próxima, e que existe uma urgência na igreja, deve existir uma urgência em nosso coração de pregar esse evangelho, de testemunhar de Jesus, de alcançar os perdidos, porque no meio desse caos, muitos estão clamando, muitos estão chorando, muitos estão buscando, muitos estão propensos a receber a palavra de Deus. Amém? Ao mesmo tempo que é um tempo de apostasia, também é um tempo em que muitos estão buscando solução para a vida. E a solução é Jesus. Nós sabemos que é a solução para a vida de cada um de nós. Então, quanto mais se aproxima esse dia, mais claro deve ser em nós a visão do Cristo glorificado. Amém? Amém. Mais clara deve ficar em nós do Cristo que reina, do Jesus que voltará. Porque o Jesus que vai voltar não é mais aquele Jesus da manjedoura, ou que discutia aos 12 anos com os sábios, ou que estava andando no meio do povo, ou que estava na cruz também, ou que mesmo ressuscitou. Mas o Cristo que voltará é o Cristo ressuscitado, é o Cristo glorificado. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o governador sobre todas as nações. O seu reino vai ser estabelecido. E é nessa hora onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará no céu, na terra e debaixo da terra que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que glória, gente! Aleluia! Olha que glória! É o nosso Jesus. Amém? É Yeshua Mashiach. Glória a Deus. É o Messias. É o Cordeiro de Deus. É o Filho de Deus. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores, o nosso sumo sacerdote. Então, o que mantemos claro na nossa mente, grave isso, o que nós mantivermos claro
na nossa mente será o que dará o tom da nossa caminhada. Amém? Até porque temos um princípio, tudo começa com uma visão. Então, aquilo que nós não tivermos na nossa mente, e é dever de cada um, né, ter claro isso na sua mente, é o que vai dar o tom da sua caminhada nesse tempo. Nesse tempo de as trevas cobrem a terra, mas sobre nós a glória do Senhor virá surgindo, diz a palavra. Então, é o que vai dar tom da nossa caminhada e também da nossa permanência. Diga permanência. Permanência. Porque não é só começar, é permanecer. Aquele que permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem nele, esse. Será esse. Então, não é só começar, é permanecer, é caminhar, é prosseguir, é persistir, é perseverar na convicção da fé que você recebeu em seu coração. É o que há de mais precioso, né? Você deve guardar. E Paulo disse, guardei a fé. Não deixe ninguém roubar a sua coroa. Aquilo que nós estamos vivendo de forma natural, então, é aquilo que vai estar na convicção do seu coração. Então, hoje nós estamos vivendo, toda a realidade, ela é paralela. Então, veja bem, eu recebo sempre videozinhos do estado que está lá, o Rio de Janeiro, dos assaltos, da insegurança, do povo andar para lá e para cá, e essa insegurança. Mas, à medida que mais inseguro fica o mundo, nós temos que estar mais apegados às verdades, à verdade que nós recebemos, amém? Recebemos, nós estamos seguros em Deus. Tem anjos à nossa volta, amém? Se tocar, se acontecer, está nas mãos de Deus. Nós somos sujeitos a tudo e é para um propósito, porque não existe nada sem propósito na nossa vida debaixo desse céu. Nós não vivemos ao acaso, você tem dono. Amém? Você pertence ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que acabamos de ler aqui, governa sobre tudo glorificado no céu. Ele nos deu a sua paz. Ele disse, eis que eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Não tenha medo. O perfeito amor de Deus lança fora o medo. E esse sistema, ele infunde medo nas pessoas. Mas nós temos o perfeito amor de Deus. Vamos lutar contra isso. Não se deixe capturar pelo medo. O medo vem? Vem. Porque nós estamos num mundo em trevas. Então ele vem tentando arrebatar o seu coração, tirar a tua paz. Amém? É isso que acontece. Mas você tem a paz de Cristo no seu coração. Eu sou de Jesus. Nós somos dele. Ponto. Vamos descansar na verdade que reina dentro de nós. A verdade é uma pessoa, né, gente? A verdade é Jesus. Amém? Então, vamos ler agora Tito 3. Tito 3, eu vou ler de 3 a 7. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente,
por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! Essa é a nossa condição. Eu vou trazer umas considerações aqui. Primeiro texto fala, estávamos perdidos. Perdidos até a manifestação do Salvador, que, por sua graça, iluminou o nosso coração para nos trazer entendimento da salvação. Nós fomos transformados e nossos olhos se abriram, glória a Deus, para a realidade espiritual, para o mundo espiritual. A nossa condição nas trevas e a salvação pelo despertar de Jesus no Espírito Santo. Nós estávamos nas trevas e nós fomos transportados para o reino de Deus. Hoje há dois reinos nessa terra. O reino das trevas e o reino da luz. Amém? E nós pertencemos ao reino de Deus. Glória a Deus. Essa é a nossa realidade espiritual. Existe uma realidade material, natural, que está à nossa volta, que vem com todas essas notícias. Vem com todas essas setas. Mas a nossa condição e a convicção que precisamos ter em nosso coração é que as realidades espirituais do reino foram abertas para nós, do reino de Deus. E nós fomos transportados para o reino de Deus. Então, mesmo estando no mundo, nós não somos do mundo. Jesus disse, vocês não são do mundo, como eu também não sou. Essa é a nossa realidade espiritual. Nós não somos do mundo. Como Jesus também não. Segunda consideração é que Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Assim, nossos olhos espirituais são abertos. Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então, necessário é nascer de novo. Nós só podemos entrar pela porta da adoração, que é a porta em questão neste último mês, passando pelo novo nascimento. Amém. Ninguém pode adorar de perto, né? Chegar-se ao Senhor, passando por essa porta de adoração, se não nascer de novo. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Então, no encontro com a mulher samaritana, você pode olhar aquele samaritana. Jesus encontra aquela mulher no poço, ao meio-dia, com certeza uma mulher mal vista, e ela foi ao meio-dia para não encontrar ninguém lá. E então ele pergunta, ela pergunta para ele, mas qual é o lugar correto de adorar? Nossos pais dizem que é aqui nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Então, ela estava falando de quê? De levar ofertas, que era o que eles, a forma como adoravam, né? Era ir a um lugar de adoração, a um lugar específico, a um templo, levar ofertas, oferecer sacrifícios e adorar a Deus. Ela estava falando disso, era o que ela conhecia. Então, aquele povo dela orava no monte, porque houve a divisão dos reinos. Orava no monte em Samaria. Mas vocês dizem que o lugar correto é em Jerusalém. E por que ela perguntou isso? Porque judeus e samaritanos não se davam bem. Porque os samaritanos eram misturados. Era um povo misturado, por causa do tipo de dominação que sofreu. E ficou misturado. Então, os judeus rejeitavam os samaritanos. Aí,
João 4, 19 e 24, vamos ler esse diálogo, que é o diálogo da mulher samaritana. João 4, 19 e 24. A mulher então lhe disse, é a samaritana: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. O Messias vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Aleluia? Ou seja, não haveria mais um lugar específico. Então, ele revela que a hora é chegada. Amém? A hora é chegada. Era de adoração em espírito e em verdade. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Amém? Presta atenção. É este lugar que nós temos que ter como mais real do que aquilo que tocamos, né, que sentimos, ou aonde nós estamos. Esse é o nosso lugar de habitação. É esse o lugar aonde nós vivemos hoje. Temos que ter essa consciência do nosso lugar. E aí, para isto, nós passamos pela porta do novo nascimento. Amém? Amém. Que nos leva a uma posição de filhos de Deus. No novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus. E estabelece uma comunhão no Espírito com o Senhor. Está escrito em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Olha o nível de comunhão que você tem com Jesus. Às vezes ficamos procurando Jesus lá, ficamos procurando Jesus, ficamos procurando Deus, falamos com Deus assim, como se Ele estivesse longe. É a sensação que as pessoas têm. Porque a religiosidade nos traz isso. Então, Deus é aquele que está lá, e eu estou aqui, e aí quando eu oro, a percepção primeira que vem é que Ele está longe, ouvindo de algum lugar, que Ele não está aqui, que Ele está fora. Mesmo as pessoas lendo isso, mesmo quando lemos, mas trazer isso para uma realidade cotidiana é um exercício espiritual. Amém? Deus é espírito. E o nosso espírito está recriado. E o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. Então a presença de Deus não está fora, está dentro. Porque Ele disse, eu e o Pai, Jesus disse, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, o corpo, nosso corpo é templo do Espírito. Aonde está o Senhor? Aonde eu vou encontrá-lo? Eu vou ter que ir a Jerusalém, eu vou ter que subir montes, eu vou ter que descer vales, eu vou ter que estar dentro de uma igreja, eu vou ter que estar dentro de um culto. Não! Aonde eu estiver, Ele está aqui. Amém? E eu posso cultuá-lo, e eu posso adorá-lo, e eu posso falar com Ele, e eu posso ouvi-lo. Não é lindo isso, gente? É o nosso lugar espiritual. Amém? Por isso passamos por essa porta. Então veja, nosso corpo abriga o santuário de Deus. Versículo 19 de 1 Coríntios 6.
E aqui em nós, os filhos de Deus, habita agora o Espírito Santo. Tem um canto que fala assim: agora em nós habita o seu Espírito. O que acontece quando nós nos reunimos e começamos a louvar ao Senhor? A glória do Senhor vai enchendo este. Essa glória vem de onde? Lá de fora? Ela vai sendo liberada de dentro de nós. As águas vivas estão dentro de nós. Amém? E aí todo o ambiente ele vai sendo cheio dos anjos de Deus, que vem por um lugar onde a glória de Deus está. Eles vêm e começam a habitar esse lugar, e esse lugar vira uma habitação dos anjos de Deus. Um lugar de acampamento dos anjos de Deus. Então, este lugar está cheio dos anjos. Glória a Deus. Então, nós nos tornamos, cada um de nós, já bem, nós nos tornamos lugar de adoração. Não é no monte, não é em Jerusalém, não é no templo. O templo foi destruído no ano 70. Aonde é o lugar de adoração? Diga aí. Eu me tornei um lugar de adoração. Oh, glória a Deus. Nós nos tornamos esse lugar de adoração. E como se dá isso? Como pode ser isso, Senhor? Adoramos ao Senhor com tudo que compõe a nossa vida, no espírito, na alma e no corpo. Amém? Amém. Voltando a Tito 3, no passado, sem Deus, não existia possibilidade de se manifestar em nós a adoração verdadeira, certo? Versículo 3. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Meu Deus! Essa é a tua descrição. Essa é a minha descrição. Você se achava o máximo? Você se achava assim, o ó? Pois é. A nossa descrição é essa. Misericórdia. Só Jesus, só pelo Espírito, os nossos olhos são abertos para que a gente se veja dessa maneira. Né? Porque a gente usa muitas máscaras. E então, Deus abriu um acesso a Ele, aleluia, por meio de Jesus, para que fosse satisfeito em nós, presta atenção, o desejo de adoração. Porque todos nascem aqui com desejo de adorar. Isso faz parte de cada um. Nós somos adoradores por excelência. Porque nós nascemos para louvor da glória de Deus. Esse é o propósito. Então, em nós existe a sede de adorar. A sede para a adoração. Mas nós nos perdemos de Deus. Então, vamos construir deuses para poder adorar. Entende? Aí adora fama, dinheiro, adora outra pessoa, adora deuses de pau, pedra. Então vai inventando deuses porque há uma necessidade intrínseca dentro de nós para adorar, porque nós somos seres adoradores, que fomos feitos para adorar. Aí o que aconteceu? Deus abriu o acesso a Ele, que é a Ele que é devida toda a adoração, e só Ele pode satisfazer, de fato, o nosso anseio por adoração. Assim como você tem sede de água, tem sede que só a água pode satisfazer, assim como você precisa respirar, e você precisa do oxigênio ao seu redor para você viver. Se você for levado para a lua, você vai morrer, porque há uma necessidade intrínseca
intrínseca dentro de nós, que faz parte de cada um, pelo ar que respiramos, pelo oxigênio, para que possa haver vida. Assim também em nosso espírito, a nossa necessidade é de adorar. Amém? De adorar. E se nós nos perdemos disso, nós vamos morrer. Nosso espírito fica morto. Porque só tem um que pode satisfazer, de fato, esse anseio. É Yahvé, nosso Deus. A Ele é devida toda adoração. É Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. A Ele é devida toda adoração. São 3 em 1, é o Espírito Santo. A Ele é devida toda adoração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? E Ele então vem e abre esse acesso. Quando? Quando se manifestou a bondade e o amor de Deus, o nosso Salvador por todos. Versículo 4 de Tito. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça, mas por sua graça. Aleluia! Ele nos abriu a porta de acesso ao trono. O véu foi rasgado lá no templo. E agora nós podemos entrar na presença daquele que pode nos satisfazer. E nos dar vida, e nos fazer viver. Ele é o nosso oxigênio. Amém? Amém. Ele é aquilo que precisamos. Ele é aquele que nos tem em suas mãos. A sua vida é a nossa vida. Que manifesta a sua vida em nós. E por adoração, é a maior sede que nós temos. A maior sede. Tudo que você possa pensar que você tem sede, tudo que você possa pensar que você tem fome, a maior sede e a maior fome que temos é por adoração. É por adorar. Como é complicado quando não conseguimos entrar nessa luta. Quando é complicado quando a nossa adoração ela tem um teto. Quando é complicado quando nós não entramos nesse lugar. Nós sabemos que não entramos. Nós sabemos que não completamos. Que não foi completo. Porque isso traz um refrigério tão grande. Lá no íntimo, lá no âmago, lá num lugar onde a gente se perde. Onde a glória desse mundo não é nada, se desfaz. Quando tudo se desfaz, quando qualquer necessidade que você tem acaba, é ali, na verdade, a satisfação plena, completa. A água viva. Não é aqui e nem ali, mas a fonte de águas vivas jorra dentro de nós. Amém? Não é ali, eu vou beber lá. Não, você tem que beber daqui. Tem que beber das águas, das fontes das águas vivas que jorram dentro de nós. E nós passamos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui de Tito 3. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa é a sua identidade. Isto é o tesouro que você vai herdar. Amém? Herdeiros da vida eterna. Em nome de Jesus. Passamos sim. O reino de Deus está dentro de nós, no meio de nós.
Não temos que buscar um lugar específico para as coisas acontecerem. Não temos. Nós vamos simplesmente manifestar aquilo que já recebemos. Diga, eu já recebi. O reino de Deus é em mim. As águas vivas fluem daqui, do meu interior. Eu sou um lugar de adoração. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos fazer? Ir buscar lá, nos congressos, nos ajuntamentos. Nada contra o congresso e ajuntamento, mas não é lá o lugar de buscar. O lugar de buscar. Ali é um meio para ministrar. Mas o lugar de buscar é manifestar aquilo que já está dentro de você e de mim. Se é que você já recebeu, né, a posição de Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é preciso receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Passar pela porta do novo nascimento. Para que se torne um templo de adoração. E agora precisamos manifestar. Manifestar a palavra que está se fazendo carne em nós. Todos os dias. Porque esse é o propósito do Espírito Santo. Nos levar à estatura do varão perfeito. Amém? Amém. Então, nós vamos simplesmente manifestar aquilo que recebemos. Por isso diz Jesus, eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês. Cabe a nós achar este lugar e permanecer em adoração contínua ao Senhor. Lembre? Adoração contínua ao Senhor. Com tudo que sou, com tudo que tenho, com tudo que faço. Amém? Você está lavando louça? Adore o Senhor. Fala tudo que você faz. Não existe aqui na igreja e lá fora. Vida no Senhor e vida secular. Não existe isso. Nós somos o que somos em qualquer lugar que vamos. Ou que estamos. Ou com quem nós estamos. Amém? Amém. Então vamos nos lembrar. Não é um lugar específico. Diga, não é um lugar específico. Não são ritos, liturgias. Não é sacrifício de coisas. É a comunhão, diga, é a comunhão com o Senhor. Que o Espírito que vai nos proporcionar continuamente a nos enchermos de quê? Gratidão e adoração. Amém? Então a palavra nos diz: enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. E eu vou terminar com esta palavra: enchei-vos do Espírito. Essa é a palavra, é o tom para a nossa vida, para essa semana, buscar este lugar, manifestar a glória de Deus. Então, levem a palavra, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do quê? De ira, de indignação, de raiva, de medo, de cobiça. Onde está a nossa atenção? A palavra nos diz: vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito. Amém, amados?